Olá, eu queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre uma mensagem que eu recebi, um card, né, de um colega de trabalho, também já aposentado, em que o título é "O incentivo errado cria comportamento errado". Vejam que coisa interessante. Existe um paradoxo que na Índia eles pagaram para matar cobras. A população então passou a quê? Criar cobras. Olha só, né? No Brasil, eles pagaram para sair da pobreza e o que está acontecendo? A população aprendeu a ficar pobre. E isso tem uma série de outros desdobramentos também, tem uma série de outros exemplos que eu, ao longo dessa conversa, eu queria apresentar. Então, como é que foi a história lá na Índia, né? No século XIX, o governo britânico na Índia, já que era uma colônia, né, inglesa, queria reduzir a população de cobras venenosas lá em Delhi, Nova Delhi. A solução óbvia pareceu ser pagar uma recompensa para cada cobra morta que fosse entregue ao governo. No começo funcionou bem, as cobras diminuíram, o programa parecia um sucesso. Geralmente no início esses programas que o governo se mete a fazer parecem um sucesso no início, né? Mas o que foi que aconteceu com o tempo? A população percebeu algo. Criar cobra dava dinheiro. Começaram a criar cobras em casa para entregar ao governo. Quando o programa foi cancelado, os criadores soltaram essas cobras. Elas agora eram inúteis. O resultado? Mais cobras do que antes do programa. E isso ganhou o nome, efeito cobra. No caso brasileiro, a gente tem a história do Bolsa Família, que ele foi criado para tirar pessoas da pobreza. Um objetivo, sem dúvida nenhuma, nobre. Isso não já passou por diversos partidos políticos. Quem começou com isso foi Antônio Carlos Magalhães, na época do partido do PFL. Depois foi adotado por Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, etc., né? Bolsonaro e Lula de novo. Então, esse não é um programa que tem uma paternidade única, né? O programa, aqui, esse Bolsa Família, ele foi crescendo, os critérios foram sendo ampliados. Vale Gás, Bolsa Escola, Bolsa BPC, uma série de detalhes que foram gerando ampliação da abrangência. E esses valores também foram aumentando, né? E ninguém nunca criou um incentivo efetivamente para se sair do problema, para sair dessa condição, um incentivo real. Quem ganha um pouco perde, quem ganha um pouco, mas perde benefício. Quem declara renda maior perde benefício. Quem arruma emprego formal corre o risco também de perder o benefício. Resultado, a população aprendeu a ficar elegível para o programa, ou seja, ficar sempre abaixo do teto, dos tetos, né? Então, não declarar renda acima do limite, não formalizar trabalho, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, CAD único, cada benefício tem um teto e o brasileiro racional aprendeu a ficar abaixo dele. Não é desonestidade, segundo essa visão aqui, é o efeito cobra funcionando perfeitamente. Em 2003, o Bolsa Família atendia 3,6 milhões de pessoas, milhões de famílias, perdão, 3,6 milhões de famílias. Em 2024, chegou a 21 milhões. Em 20 anos, o número de beneficiários quintuplicou. O custo saiu de 4 bilhões para 168 bilhões ao ano. Se o programa realmente funcionasse como planejado, as famílias sairiam, o número cairia. A cobra está maior do que nunca. E o desemprego? Bom, a taxa caiu para mínimas históricas. O governo comemorou. Mas a taxa de desemprego só mede quem está procurando emprego e não encontra, né? Procurando emprego não encontra. Quem parou de procurar não entra na conta. Ou seja, aqueles que estão no Bolsa Família elegíveis para continuar no programa não estão procurando trabalho. Então eles não contam nas estatísticas de desemprego. Então são 168 bilhões de benefícios anuais e muita gente parou de procurar. Não por preguiça, mas porque a conta fechou melhor assim. Conseguem pagar suas contas, né? Tem algumas situações também, assim, de aparentes benefícios iniciais, mas as consequências, que é isso que é a dificuldade, muitas vezes, da visão dos políticos, né? As consequências a longo prazo, médio e longo prazo. Normalmente eles fazem isso por conta do imediatismo das eleições, por conta desse... o limite temporal deles fica na faixa dos 4 anos, que é quando vai ter próxima candidatura. Então eles não percebem ou não querem ver o quanto isso aí pode ser danoso com o passar do tempo. Então, a questão, por exemplo, de gênero, né? Então, muitas discussões e muitas ampliações foram colocadas com essa questão de gênero. E o que é que se vem? Vai incluindo mulheres trans, vai incluindo população homoafetiva, né? Hoje tem até uns nomes mais
talvez mais apropriados, e criando espaços sociais para essas pessoas, como, por exemplo, banheiros específicos. E, no fim das contas, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que um grupo um grupo de pessoas, grupo das mulheres especialmente, é que vem sendo cada vez mais sacrificado. Olha a questão, por exemplo, quando uma mulher trans entra numa competição esportiva de luta e uma mulher trans vai lutar contra uma mulher biológica. Então, geralmente a mulher biológica sai estraçalhada do ringue, entendeu? Nas competições de natação também teve polêmica, né, com as mulheres trans, atletas trans, subindo no pódio dessas competições femininas. Então, é bom no início a inclusão, aquela coisa toda, mas é uma inclusão que não parece ter sido muito bem feita, né? A questão dos ônibus também, ônibus urbano, né? Eu peguei muito ônibus quando era jovem, para ir para a escola, para a faculdade, e eu lembro que não tinha nenhuma cadeira cativa, nenhuma cadeira selecionada para idosos, para gestantes, para nada. Todas as cadeiras eram iguais, todos eram iguais. E o que ocorria? Os ônibus geralmente andavam muito cheios, e eu lembro que várias vezes, eu e outros jovens também, a gente cedia a cadeira para uma mocinha, ou para uma senhora, ou para alguém que estava com uma bagagem grande, né, uma sacola grande ali, a gente cedia o espaço. Geralmente uma senhora que estava com a criança, a gente saía da cadeira, botava ela para sentar lá. No máximo, quando a gente não cedia o espaço, a gente pedia para segurar a mochila da pessoa, né, a mochila pesada, a gente segurava, botava ali em cima das pernas, até chegar a hora do ponto. Então isso a gente fazia voluntariamente. Depois que foi criada a lei de proteção para idosos, deficientes, gestantes, etc., cadeiras cativas, ok, quando chegam as primeiras mulheres gestantes e idosos e preenchem essas cadeiras, o resto dos passageiros se desobriga a ser gentil, se desobriga a assumir a parte da responsabilidade dele no convívio social. O convívio social é esse. Uns cedendo, uns fazendo gentileza, uns agradando, uns protegendo os outros, uns cuidando dos outros. A civilização e a cidadania é isso. Mas quando o governo mete-se a fazer alguma coisa, criando um elemento de proteção, esse elemento de proteção acaba desprotegendo lá adiante. Ao caso do desarmamento. Então, promover um grande desarmamento na população com o intuito nobre, diminuir a violência. O que aconteceu? Explosão de violência. Porque agora as pessoas estão indefesas. Está dando uma chance, uma garantia, né, na economia do crime, uma garantia de que aquela investida do criminoso vai ser uma investida, a chance de ser bem sucedida aumenta. Por quê? Porque não vai ter um oponente ali, o governo desarmou aquele oponente. Então nem a dúvida mais ele tem se vai ou não cometer o crime. Entende? Então isso aí também eu acho que foi uma coisa ruim. A questão também, teve uma coisa no início do século XIX, esse século XX, que foi uma praga de peste bubônica no Rio de Janeiro. Essa praga, ela na época, o Oswaldo Cruz, né, o grande infectologista, ele promoveu algumas campanhas de combate à febre amarela, etc., e a peste bubônica. E o Rio de Janeiro, na época, identificou que tinha essa peste bubônica e o grande transmissor eram pulgas que ficavam em ratos. De novo, o governo ofereceu uma recompensa pela captura de ratos. No início foi ótimo o negócio, mas as pessoas também passaram a criar ratos para vender o governo, porque isso dá dinheiro, né? No final das contas, o governo acabou comprando muito mais ratos do que aqueles ratos que nasciam e o programa foi bem sucedido, foi erradicada a peste bubônica. Mas a questão é o comportamento, né, de tirar vantagem a respeito de alguma coisa que o governo oferece. Muitas vezes sem pensar no risco de que aquela boa intenção que o governo teve quando criou o programa, a pessoa não se compromete com aquilo dali, ela se compromete com o dia a dia dele, com a realidade. A realidade, ele precisa de grana, ele precisa de alguma coisa para melhorar a vida, e aquilo ele viu como uma chance a mais de colocar algo na mesa para a família, né? Então é isso. Essas são as observações aí. E até a próxima.